Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Joyce e eu tô aqui pra gravar o meu primeiro vídeo pro YouTube. Quando eu acordei essa manhã, eu acordei. Na verdade, já tem um tempo que isso tá ardendo no meu coração, só que eu não sei sobre o que falar. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas dentro de mim que daria pra mim falar algo, algum assunto, sabe, que eu podia selecionar, mas a minha identidade, ela, sabe, se entrelaça entre todos esses assuntos. Então, hoje conversando com uma amiga e com uma cliente minha, eu disse algo que trouxe um insight, assim, muito grande para ela. E já foi a segunda vez que uma pessoa sentiu isso enquanto eu falei desse assunto. Então, hoje eu resolvi trazer ele aqui para esse vídeo. E sobre o que é isso? Antes de falar, eu quero falar assim do que norteia o meu ser, né? Eu sou cristã, eu sou mãe, eu sou casada, eu tenho 3 filhos. Venho me redescobrindo também até pela minha identidade de filha de Deus, né? A gente estava conversando hoje, né? E por que eu quero trazer isso? Porque eu percebo que são coisas que curam as mulheres. Nós temos muitas cargas, vamos falar assim, impostas sobre nós. E eu vim de uma geração onde se ouviu muito que eu tinha que ser independente, enfim, né? Eu sei que isso é um assunto que já, né, se fala muito. Só que quando a gente se torna mãe, a gente vê outra necessidade, e uma necessidade que não foi inserida em nós antes, né? E eu vou falar assim basicamente de mim. Eu cresci querendo ser empresária, querendo ser bem-sucedida e querendo assim ter a minha independência. Só que eu nasci mulher. E eu, sendo mulher, eu nasci com um propósito feito por Deus, que é de ser mãe, né? É óbvio que primeiro eu sou filha dele, né? Eu tenho um propósito ali relacionado em Deus, para depois ter um propósito de mãe. E ok, se tem mulheres que não se identificam com esse dom que foi nos entregue, mas se você nasceu uma mulher, eu tenho que te dizer que você tem o propósito de gerar vidas. Ok, por muito tempo eu não quis isso, eu não quis ser mãe. Mas a pergunta certa, e é muito importante a gente entender que perguntas elas fazem que a gente mude o nosso pensamento. O que a gente precisa aprender a fazer é perguntas. Então, o porquê que eu, no caso, não queria antes ter filhos? O porquê que eu antes queria ser uma mulher independente, uma mulher que não precisava de homem, né? Falando desse aspecto. E quando você começa a se fazer as perguntas certas, você começa a criar ali um caminho, né, de um hábito, de uma crença que foi gerada em relação a isso. Só que o que a gente não pode esquecer, que a sua vida está sendo moldada sobre até então do que você acredita. Porque se eu tivesse entendido e feito as perguntas certas, vamos supor, com meus 15, 16 anos, eu teria feito outra história da minha vida, né? Então, para você ver como é importante o quanto antes a gente se perguntar, se fazer as perguntas certas. E essa amiga, ela chegou até mim e disse isso. Eu tô pensando neste momento se eu volto ou não a trabalhar. E ela tem 3 filhos igual a mim. E eu falei pra ela, eu falei, olha onde eu estou. Porque eu atendo aqui, ó, na minha casa. Eu atendo na minha casa. E eu sei que se eu estivesse dentro de um salão, se eu estivesse às vezes trabalhando até em outra área, eu poderia estar financeiramente falando, tendo um ganho melhor. Mas é aqui dentro dessas paredes que eu estruturo a identidade dos meus filhos em Deus, naquilo que eu quero. Então, hoje eu vejo que eu sou uma mulher que eu quebro muitos ciclos por este motivo, né? De estar ensinando para os meus filhos o que Deus quer que eu ensine. Porque o tempo que eu tenho com eles, eu tô treinando eles. Eu até brinquei com ela, falei assim, eu vejo a minha maternidade, eu sou treinadora. Eu treino essas crianças o tempo inteiro, na luz da palavra de Deus. Então, o nosso propósito como mãe é esse. Só que pra gente transmitir isso, a gente precisa ter a nossa identidade formada também.
né? E esse é um processo que eu acho que eu ainda não tenho autoridade para falar de mim, da Joyce, sabe? Em si, do meu propósito como mulher, não como mãe, o meu propósito como mulher. Mas, assim, hoje eu entendo que eu já sei que eu sou dele, que eu sou de Cristo e que, independente dos meus erros, eu sou dele. Isso eu já tenho plena convicção, assim, se eu for falar disso. Mas hoje eu busco ainda esse propósito, sabe, de identidade. E quando a gente ainda não entende o nosso verdadeiro propósito, tá faltando identidade. Mas aí a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu sei que tem mulheres que ficam nesse meio caminho. Será que eu volto a trabalhar? Será que eu não volto a trabalhar? E eu posso falar que meu coração, a maior felicidade da minha vida, gente, é poder conseguir, estão gritando, poder conseguir buscar os meus filhos na escola, poder levar eles na escola. No meio do caminho eu vejo muitas crianças indo embora sozinha, eu vejo muitas coisas assim, sabe? E hoje a minha maior alegria é poder desfrutar disso, do meu tempo com eles, né? E a gente conversou muito sobre isso. E teve um assunto que a gente conversou também, que foi sobre o quê? Que tudo que a gente... Vamos supor assim, sabe quando você conhece uma pessoa e você fala assim, nossa, eu não fui muito com a cara dessa pessoa, não gostei muito. Aí eu falei assim pra ela. Aí ela falou assim, eu tenho isso com tal pessoa, né? Eu falei assim, a pergunta certa, né? Voltando até o que eu falei antes, que a gente precisa aprender a fazer perguntas certas, é o porquê você sente aquilo. Porque não é que não é com a pessoa. Tem até um versículo sobre isso, né? A luta não é contra carne nem sangue, né? É com hóstias, né? Enfim, é o que tá por trás daquilo. Então, por exemplo, se você foi conhecer uma pessoa, o que ela está revelando em você, qual sentimento, qual crença, qual pensamento que faz com que você não goste dela. E falando sobre isso, eu até identifiquei que eu tinha inveja de uma amiga minha. Porque eu falei, e a gente não acha que a gente tem inveja, né? Vamos falar bem, a gente acha que a gente não tem. Só que eu falei, cara, eu tô com inveja porque essa pessoa é assim, é desse jeito, e eu acho isso lindo e eu não tenho isso. Porque a inveja, ela é o quê? A inveja não é que você quer ter uma coisa que a pessoa tenha, é quando você às vezes não quer que ela tenha e você quer aquilo pra você, né? Então, a gente só consegue se curar e se libertar de coisas que a gente conhece, que a gente sabe que a gente tem. Então, por isso que é muito importante que a gente peça pro Senhor, Senhor, vasculhe o meu coração. Senhor, vasculhe tudo que tem dentro de mim, tudo que sabe que tem aqui, eu não quero mais ser assim. E o Senhor, Ele vai trabalhar só quando a gente pede. Às vezes é um assunto que, sabe, você às vezes nem tem tanto conhecimento, você acha, sabe quando vem um pensamento ou um sentimento que você fala, ai, vou me distrair, vou fazer outra coisa só pra isso acabar? Gente, não faça isso. Não faça, vai sentir, faça as perguntas certas e pense assim, por que eu tô sentindo isso, Deus? Por que eu lembrei disso? E quando você começa a se fazer as perguntas certas, né? Você consegue ali revelar para o Senhor o que tem dentro do seu coração e você vai ser liberto. Todo atendimento, gente, que eu faço, ele é repleto dessas conversas. E eu gosto muito, porque, igual eu falei no começo do vídeo, né? Eu tava querendo muito gravar as coisas aqui, só que eu trabalho, né, com beleza, eu sou maquiadora, eu faço sobrancelha e ao mesmo tempo eu gosto de falar sobre emoções, sobre crenças, sobre libertação, sobre Bíblia. Então é isso que eu tô falando, que eu me norteio por muitas coisas e às vezes eu fico até confusa do que eu posso falar. Hoje, isso que eu trouxe pra vocês foi a conversa que eu tive com a minha cliente, minha amiga, entendeu? Então, que de alguma forma, isso que eu estou gravando aqui pra vocês, sabe, seja até uma resposta de Deus pra mulheres, né? Pra coisas talvez que as mulheres estejam sentindo em relação aos seus filhos,
coisas que as mulheres estejam sentindo em relação às outras pessoas e elas não entendem, né? Mas revele para o Senhor que Ele vai te curar de tudo, Ele te ama e Ele te quer por inteira. E quando você abre o seu coração para Ele, Ele vai te curar e te amar imensamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Eu vou voltar aqui para minha rotina, que agora eu preciso organizar as crianças para ir para a escola. Tchau!